Vibe Mundial FM. Bom, eu vou começar um pouquinho falando aí de história, curiosidades, né? Você sabe que a Umbanda surgiu, como eu falei para vocês, no estado do Rio de Janeiro, né? Lá na cidade de Niterói, isso em 1908. Mesmo meus avós, que um nasceu em 24, outro nasceu em 14, não estavam sequer vivos. 20 anos depois da abolição da escravidão, 20 anos depois. Se você pensar, 20 anos depois, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos se a Umbanda tivesse sido criada, a gente em 2021, no ano de 2001. Você veja que não fazia tanto tempo assim, né, que a Umbanda surgiu depois da abolição da escravidão. Isso vai explicar muita coisa que eu vou falar mais para frente. Então você tinha lá um rapaz chamado Zélio Ferdinandino de Moraes, eu estou aqui olhando aqui o relógio e me atrapalhei. E ele tinha 17 anos, ele estava se preparando, né, para os estudos na escola militar, quando ele foi acometido de uma paralisia. Eu fiquei aguardando dando o programa todo no celular e você não me atendeu. Oi, Sam, não sei, eu tô aqui na rádio agora e eu não atendo nenhum telefonema. Mas vamos lá. Que eu estou respondendo aqui também para os ouvintes no Instagram. Então, o Zélio tinha 17 anos, estava se preparando para participar dos seus estudos na escola militar, quando ele é cometido de uma paralisia inexplicável. E nesse momento, ele é levado, né, pelos familiares, ele fazia parte de uma família católica, de classe média, né, e para os hospitais psiquiátricos na época, e ninguém consegue achar nenhuma explicação racional para aquela paralisia. Aí levam ele também até uma benzedeira, aí a benzedeira também na época olhou, falou, isso aqui deve ser mediunidade, é bom procurar aí os espíritas kardecistas, né, o espiritismo que tinha recém-chegado da França. E aí aconteceu um fato interessante, né? Ele é cometido dessa paralisia, ele de repente entra em transe, né, dentro da sua casa e fala, amanhã estarei curado. Dorme e no dia seguinte ele levanta como se nada tivesse acontecido. E a família ficou extremamente surpresa, né? Como assim? O que está acontecendo? Resolveram então levá-lo à Federação Espírita do Rio de Janeiro, né? A Federação Espírita lá em Niterói. E nessa reunião, que tinha sido no dia 14 de novembro de 1908, ele incorpora o espírito de um índio, né, para surpresa de todo mundo naquela reunião espírita kardecista. E ele começa a falar como um índio, pedindo inclusive uma flor, ele vai buscar uma flor, ele se levanta, né, quem conhece as reuniões mediúnicas espíritas, é muito incomum isso, o médium se levantar da mesa, e ele, incorporado no índio, se levanta e vai buscar uma rosa branca e coloca essa rosa branca no centro da mesa. E aí começa uma conversa com esse espírito. Nesse mesmo momento, uma série de outros médiuns espíritas, médiuns já experientes, inclusive, começam também a incorporar pretos velhos e caboclos ao mesmo tempo. E vira aquela confusão no centro, na Federação Espírita do Rio de Janeiro. No dado momento, o espírita que estava conduzindo a reunião, o presidente da Federação Espírita, pede que os espíritos desincorporem porque ele queria conversar com aquele índio que se incorporava no Zélio Ferdinandino de Moraes, né? E aí eles começam a dialogar. Um outro médium vidente enxerga o espírito, tem uma vidência, e no lugar de um índio vê um padre católico, né? Um padre que estava se manifestando. E aí o vidente pergunta para a entidade, olha, o senhor se manifesta aqui como um índio, dizendo que o senhor é o caboclo das 7 encruzilhadas, mas eu estou vendo aqui a figura de um padre. Aí o caboclo das 7 encruzilhadas diz, olha, você está vendo uma das minhas encarnações, quando eu fui o padre Gabriel Malagrida, né, que tinha sido um padre, inclusive, muito famoso no século XVIII, porque ele previu, né, o terremoto que destruiu Lisboa, né?
E depois ele foi acusado, aí, até por conta de uma série de outras, de outras questões políticas, né, como herege. Ele acaba sendo até morto pela própria Igreja Católica, pela Inquisição, enquanto padre, Gabriel Malagrida, no século XVIII em Lisboa. Mas ele estava se manifestado enquanto índio. Bom, o fato é que, de repente, houve aquela discussão, e aí o presidente da Federação Espírita disse assim, olha, aqui não tem condições, de jeito nenhum, que nós vamos dar passagem aqui para permitir a presença do senhor, o índio, né? Falando errado, como é que vai falar e vai ensinar alguma coisa para nós? E aí o Caboclo das Sete Encruzilhadas diz o seguinte para os dirigentes da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Olha, vocês não aceitam a presença de índios e de negros aqui nessa reunião, mas não tem problema. Nós vamos, a partir de amanhã, atender a toda a população carente na casa do meu médium, né? E pode ter certeza, às 20 horas do dia de amanhã, que seria uma quinta-feira, 15 de novembro de 1908, haverá já gente na porta para ser atendida. Nós vamos dar um jeito, plano espiritual, de encaminhar pessoas que poderão atender e receber os seus tratamentos. E aconteceu, de fato, conforme o espírito havia prometido. Inclusive, no dia seguinte, né, que era o 15 de novembro de 1908, uma série de médiuns da Federação Espírita lá do Rio de Janeiro foram para ver o que ia acontecer. E não se sabe como, né, mas espiritualmente a gente tem as respostas. De fato, começou a bater um monte de gente na porta da casa do Zélio Fernandino de Moraes, e ele, incorporado no Caboclo das Sete Encruzilhadas, começou a atender as pessoas gratuitamente, dando aí uma série de receitas e apoiando a cura naquele momento. Vale lembrar que em 1908, né, não existia a medicina, ainda estava para caminhar bastante, né, a medicina de hoje, e que a maior parte da população carente não tinha acesso, não é, ao sistema médico. A medicina, como a gente conhece, o SUS, é algo que surgiu a partir da Constituição de 1988, não é? Vocês se lembram que até então, mesmo as donas de casa, as pessoas mais velhas, se elas não tivessem carteiras assinadas, elas não poderiam passar pelo sistema público de saúde, né? Então, quando muito, poderiam aí usufruir do atendimento que era dado por médicos de família, né? E que era pago. Então, o fato é que o Caboclo incorporou, depois veio uma outra entidade chamada Pai Antônio, que foi quem começou a orientar como seria essa nova religião, a Umbanda. Eles deram esse nome, de Umbanda, não é? E que traria fundamentos cristãos, né? Do catolicismo, do espiritismo kardecista, mas também elementos das religiões africanas e também das religiões indígenas. Tempos depois, a partir dessa manifestação, então foi criado o primeiro centro espírita de Umbanda, né, que foi a tenda Nossa Senhora da Piedade, não é? Coordenada pelo médium Zélio Fernandino de Moraes e sua família, e depois começaram a surgir outros centros, né, outros terreiros para atender as pessoas. E o fato é que é uma religião que cresceu muito rapidamente no século XX, porque falava muito com uma série de pessoas que se sentiam excluídas da sociedade. E como eu falei para vocês, inicialmente como uma religião onde se praticava a cura. Depois, obviamente, com o advento da ciência, a medicina evoluiu bastante, as pessoas começaram a ter acesso às práticas médicas, ter acesso mais facilitado ao sistema de saúde. A Umbanda passou a tratar menos dessa questão de cura, embora ela continue sendo um apoio, né, uma terapia complementar àquela oferecida pela medicina tradicional, mas trabalhar principalmente a questão de enfermidades da alma, enfermidades espirituais, questões emocionais, principalmente. E eu trago esse assunto, primeiro porque volta e meia existe aí uma discussão se a Umbanda é uma religião cristã ou não, e eu mostro do ponto de vista
histórico que sim, é uma religião cristã, na medida em que tem aí o Cristo, não é como figura central, né? Em que o primeiro terreiro leva o nome de Nossa Senhora, não é? Em que grande parte dos terreiros, se não quase a imensa maioria, tem a imagem de Jesus aí como um referencial, inclusive no seu altar. Lembrando que também, para quem fala, mas isso é culto à imagem, não é culto à imagem, é apenas uma forma de você se conectar com a energia crística, com Jesus. A gente sabe que Jesus não está numa estátua, numa imagem de gesso, mas quando você tem essa imagem, você consegue firmar mais fortemente o seu pensamento, principalmente como acontece na imensa maioria das pessoas que vão ao centro espírita, ao centro kardecista, ou mesmo no centro de Umbanda, elas estão muito perturbadas. Então você olha aquela imagem de Jesus, aquilo te remete realmente à energia do Cristo e você entra em conexão com os amigos espirituais. Vibe Mundial.